E hoje eu vou falar sobre o uso de arpejos e escalas. Em uma das lives eu já tinha falado sobre arpejos e escalas, mas eu não tinha tocado. Até estava focando bastante em dizer isso, que tocar arpejos em sequência não é fazer uma linha de walking bass. O walking bass é muito mais que isso. Mas eu quis passar os arpejos para não faltar esse conteúdo, porque é muito importante sim ter arpejos, saber os arpejos para se construir uma boa linha de jazz. Para se construir uma boa linha de qualquer estilo, na verdade, você tem que conseguir saber, você precisa saber os arpejos dos acordes para tanto fazer boas linhas quanto para improvisar bem. Então é importantíssimo saber os arpejos dos acordes no instrumento que você toca. Então eu falei disso. E na live de hoje eu vou mostrar como a gente pode usar os arpejos dentro de uma linha de walking bass de uma maneira que ele não fique muito previsível, para a sua linha de walking bass não ficar uma sequência de arpejos em sequência. A sua linha de walking bass não virar uma sequência de arpejos. Falei 2 vezes a palavra. Porque isso não é walking bass. Tocar arpejos em sequência não é fazer uma linha de walking bass. E lembrando uma coisa muito importante, a gente no walking bass, a gente tem que conseguir deixar muito clara a progressão harmônica que está acontecendo. Quando tem alguém tocando harmonia e também quando não tem, porque é um contexto muito frequente a gente tocar sem piano, sem pianista ou sem guitarrista. Tocar, por exemplo, um trio bateria, saxofone, baixo, comigo isso é muito comum. Outra coisa muito comum é tocar em duo com o guitarrista. E muitas vezes o guitarrista sai improvisando e ele não necessariamente fica fazendo os acordes, então você tem que conseguir caracterizar a progressão harmônica, tanto para ele que está improvisando, quanto para a audiência. Muito claro, você tem que saber as ferramentas para isso acontecer claramente, né? Não ter dúvida. E os arpejos é uma boa ferramenta, mas não é para você ficar fazendo um arpejo atrás do outro em sequência. Eu vou mostrar aqui como eu utilizaria, e essa aula chegou nesse momento porque o assunto veio cronológico, como eu disse. Na live anterior eu falei sobre aproximações, falei sobre aproximação cromática, aproximação diatônica e aproximação cromática dupla, também sobre resolução indireta. Essas 3 aproximações, 4, né, com a resolução indireta, se você começar agora, que você já fez fundamental e quinta, você no caso eu fiz durante as lives, se você veio acompanhando todas as lives, você se deu conta que o conteúdo veio vindo e eu falei, vamos fazer linha de walking bass só com a fundamental. Agora vamos colocar fundamental e quinta. Agora que a gente colocou fundamental e quinta, vamos fazer aproximação cromática, aproximação diatônica e cromática dupla para o próximo acorde. Então, usando essas ferramentas que a gente já viu, que são fundamental, quinta e as aproximações, agora a gente vai usar os arpejos e usar as aproximações. Isso é uma maneira de transformar a sua linha de walking bass, de deixar a sua linha de walking bass menos previsível e menos... Previsível é uma boa palavra, mas menos chata mesmo. Porque você ficar fazendo arpejos em sequência não é muito legal. Então, antes de eu entrar no assunto mesmo, se você tiver alguém que você acha que vai gostar do assunto, aperta esse aviãozinho aí, manda para essa pessoa. Se você achar que esse é um conteúdo importante, salva para assistir depois, compartilha. Se tiver alguma dúvida sobre qualquer assunto, fica à vontade, pode me mandar, que eu vou falando no meio, não se incomode. Beleza? Então eu vou entrar nesse assunto, vou só relembrar então quais são os arpejos. Eu não sei se eu preciso ficar tocando muito, eu vou escolher uma progressão harmônica, eu acho que é mais fácil, e já vou fazer. Então eu vou tocar aqui, vou escolher uma progressão mais comum, que é um blues. Peguei um blues em Fá, só para ele ser um pouquinho mais interessante, eu peguei um blues em Fá com um pouco mais de acorde, não tem só 1, 4, 5. O blues em Fá não seria só Fá, Si bemol e Dó. Esse tem mais acordes. Eu vou aqui só deixar ele passar a progressão harmônica uma vez para todo mundo ouvir. E aí você já me confere, inclusive, se está dando para ouvir bem a harmonia e o baixo, por favor. Então, vai ser essa harmonia só como referência agora, como exemplo. Tá dando para ouvir bem? Então os acordes é um blues com mais acordes, certo? Vou tocar só a fundamental. Obrigado, Cleide e Veiga. Eu vou passar de novo, vou tocar só a fundamental dos acordes e vou falar quais acordes que são, só para todo mundo estar em sintonia nessa harmonia, beleza? Vai começar agora. 1, 2, 3, 4, Fá,
Si bemol, Fá, 2 vezes, Si bemol, Si diminuto, Fá, Lá menor, Ré, Sol menor, Dó maior com sétima, Fá, Ré, Sol, Dó e começou de novo. Então é um blues que tem mais acordes, até porque é mais interessante, é um blues que eu acho mais legal, inclusive mais legal. Toda vez que eu estou fazendo uma linha de walking basses, eu acabo caindo para esse blues, assim, mesmo que não tenha. Isso é uma coisa muito interessante, inclusive, já uma outra observação. Você conhecer muitas formas de jazz, inclusive, principalmente formas blues, se você conhecer bastante formas blues, você vai conseguir reharmonizar quando você estiver tocando com outra pessoa. O blues tem essa liberdade, o jazz em si dá essa liberdade pra gente, mas quando você tem intimidade com várias progressões harmônicas que cabem no blues, durante o improviso de alguém você pode jogar essas progressões harmônicas junto e você cria uma linha diferente, reharmoniza a parada, todo mundo já dá uma acordada, já fica um negócio mais interessante. E essa é uma harmonia que eu acabo sempre usando, mesmo que não tenha na progressão da composição, tá? Então ela é Fá, Si bemol, Fá, 2 vezes, esses são os 4 compassos. Os 4 primeiros, Fá, Si bemol, Fá, Fá. Os próximos 4, Si bemol, Si diminuto, Fá, Lá menor, Ré 7 dividem esse compasso. E os últimos 4, Sol menor, Dó maior, Dó dominante, Fá, Ré, Sol, Dó e começa de novo, beleza? É só porque tem mais acorde. Eu vou fazer então meio progressivo tudo que a gente viu. Vou tocar agora o blues. A primeira exposição eu vou fazer só fundamental e quinta, tocando em two feel, ou A2, a gente chama em português, em levada A2, em two feel. Então só usando fundamental e quinta. Vez ou outra eu vou fazer uma frasezinha de aproximação. Na segunda exposição eu vou continuar usando só fundamental e quinta, mas eu vou fazer four feel, A4. Em todas essas eu vou fazer só fundamental e quinta. Na terceira exposição eu já vou fazer fundamental, quinta e aproximações, cromática, diatônica. E na quarta exposição eu vou começar a usar o arpejo. Eu sei que parece longe, mas passa rápido aqui os acordes. Então, two feel, fundamental e quinta, four feel, fundamental e quinta, four feel, fundamental, quinta e aproximações. E na quarta exposição, four feel com os arpejos. Eu abaixei um pouquinho que estava alto para eu falar, mas acho que tá bom ainda, né? Two feel, só fundamental e quinta. Agora four feel. Ainda só fundamental e quinta. Agora fundamental, quinta e aproximações cromáticas. Agora com arpejos. Chegou, né? Parecia que ia demorar, mas chegou. Eu fiz já os arpejos e usei um pouquinho das aproximações. Agora eu vou fazer de novo. Eu quis fazer também nessa sequência para ficar claro como tudo isso funciona. Mais ou menos até uma sugestão de até como você pode ir construindo a sua própria linha, às vezes. Não sempre também, senão fica previsível. Parece que não, mas todo mundo que escuta, até a audiência mesmo, que às vezes você pensa, ah não, são leigos, né, entre aspas, mas a gente vai se ligando que as coisas são repetitivas, né, por mais que a gente não entenda claramente o que é, mas principalmente para os músicos que estão tocando com você, eles vão sacar, se você fizer sempre a mesma coisinha vai ficar claro, e você vai cansar.
Mas isso é uma sugestão, você começa, por exemplo, to fill só com fundamental e quinta, vez ou outra você faz uma aproximação. Depois, quando você for for fill, você pode fazer só fundamental e quinta ainda. Mas aí você começa a colocar já umas aproximações. E aí você vem com os arpejos. Mas lembrando, não é arpejo em sequência, não é isso aqui. Isso é um exercício é um bom exercício para você praticar arpejo, mas numa linha de walking bass não fica bom. Então eu acho assim, é super importante saber os arpejos, recomendo esse exercício, tocar arpejos em sequência, mas o importante é usar o que eu vim mostrando antes. Se você está acompanhando a live, se você acompanha a minha linha de raciocínio, usar as aproximações. Você já sabe as aproximações. Então agora você usa os arpejos e coloca essas aproximações, que é uma maneira, por exemplo, vou fazer um exemplo básico aqui, que é ir do Fá, que é o primeiro acorde, Fá maior com sétima menor, para o Si bemol maior com sétima menor, que é o segundo acorde desse blues que a gente está tocando. Um primeiro grau indo para o quarto grau. Os dois são dominantes, né? Maior com sétima menor. Então o arpejo do Fá vai ser Fá, Lá, Dó, Mi bemol. E o do Si bemol, Ré, Fá, Lá bemol. Então você pode usar o arpejo e a aproximação. Por exemplo, você vai usar o arpejo aqui do Fá e faz uma aproximação para o próximo acorde. O meu segundo acorde eu aproximei do Si para o Fá com uma aproximação cromática dupla. Eu fiz primeiro o começo de um arpejo, ó, 1, 3. Agora eu vou ter que chegar no Fá, fiz aproximação cromática, outra cromática. Então você pode fazer as aproximações e não necessariamente fazer um arpejo atrás do outro. Você tem que usar o que foi sendo usado antes, que a gente foi passando antes. Lembrando de novo, vou falar de novo. Tocar um monte de arpejo em sequência não é tocar uma linha de walking bass. Principalmente não é tocar uma linha de walking bass decente. Por que você tá rindo, mano? Não concorda? O Fábio não concorda? Ou falei groselha? Porque eu acho que é o seguinte, muita gente considera que está tocando walking bass só porque está fazendo 1, 3, 5, 3, 1, 3, 5, 3. Fica uma coisa muito xarope. Então não é isso. Isso é uma coisa que é importante saber usando as aproximações. E a outra coisa que é importante da gente usar é usar as escalas, ou principalmente padrões escalares, até porque como você tem 4 notas por tempo, não dá nem tempo de você tocar uma escala toda nessas 4 notas. Então você vai usar padrões, pedaços dessa escala na sua linha de walking bass. Então também é super importante saber como usar de uma maneira interessante. Vou dizer de novo, para mim a melhor maneira de fazer isso, de conectar um acorde com o outro, é usar escala, é usar aproximações, cromática, diatônica e cromática dupla. E aí então vamos entrar. Falando dos arpejos, eu acho que é isso. O que deixa a linha mais legal, a linha de walking de um jeito mais... soa menos previsível mesmo, porque ficar fazendo um arpejo em sequência fica muito igual. E você fazer só uma coisa, que é o que eu estava vindo antes. Eu vim falando, você faz só fundamental e quinta, vai funcionar, beleza. Aí você vai fazer fundamental, aliás, só fundamental, vai funcionar. Mas não vai funcionar por uma gig. Não, deixa eu tentar. Tentação tem, porque é o mais... Aí, boa, Fábio. É o mais fácil, né? Aquilo tudo que eu estava falando, a gente tem que conseguir deixar o acorde claro, ou o caminho dos acordes claro. O arpejo é o jeito mais fácil de deixar o acorde claro. Pô, você vai tocar fundamental, a terça, vai ficar claro que o acorde é maior, a quinta e a sétima. Pronto, todo mundo já sabe que acorde que é. Massa, essa função a gente fez, né? Então a gente tem essas funções, a gente tem que deixar a harmonia clara. Faz o arpejo, fica claro, fica, mas a linha fica mala.
Você faz isso, depois faz de novo, depois faz isso de novo. Fala, bicho, você está fazendo um monte de arpejo em sequência. Não é só isso. Mas é uma opção, também não é para não fazer, né? Faz, mas aí usa de outro jeito. Por exemplo, vou ainda falar um pouco de arpejo antes de entrar na escala. Até como sugestão de estudo, que eu já estava falando, que é muito legal estudar. Você pode fazer os arpejos, um acorde ascendente. Primeiro, pensa isso como estudo, tá? Nem como linha de walking bass. Você faz o arpejo nesse blues mesmo. Começa com Fá maior com sétima menor, vai para um Si bemol maior com sétima menor e depois volta para um Fá maior com sétima menor. Então você faz o arpejo ascendente do Fá, por exemplo, e faz o arpejo do próximo acorde descendente. Aqui nessa região falta nota para fazer. Então até que rolou aqui, repete o mesmo Fá. Mas sacou a ideia? Você vai seguir a progressão harmônica fazendo um ascendente, outro descendente. Só que eu comecei o Si bemol pela terça. Fiz o Fá. Tem um monte de escrito na frente, vocês dá pra ver, ó. Tô com o dedo 2 aqui, ó, no Fá, Lá, Dó, Mi bemol. Tô com o dedo na sétima do Fá maior com sétima menor. Se eu voltar um meio tom aqui, ó, eu caio no Ré, que é a terça do Si bemol. E aí eu faço o arpejo de Si bemol a partir dessa terça. Isso é um bom estudo e você pode usar isso de uma maneira inteligente e interessante na sua linha de walking bass também. Eu não vou fazer, eu ia falar, não estou proibindo, eu não sou ninguém também, mas assim, na minha visão, é interessante você saber os arpejos ascendente, descendente, começar pela terça, começar pela quinta, começar pela sétima, mas você tem que encontrar um jeito de conectar os acordes de uma maneira mais inteligente, mais interessante. Inteligente não é bem a palavra, interessante mesmo. Fazer os arpejos em sequência, mas conectar os acordes de uma maneira mais interessante do que simplesmente só os arpejos. E aí isso vale para arpejo e para escala, que é o que eu vou entrar agora. Então, existe sim essa tentação, porque é muito mais fácil, é muito simples caracterizar os acordes tocando os arpejos dos acordes. É muito simples. Mas a gente tem que usar outras coisas, e as outras coisas são as que eu vim falando antes. Eu até cheguei no arpejo agora, porque eu acho mais importante o que eu falei antes do que os próprios arpejos. Você sabendo fazer linhas usando só a fundamental e a quinta dos acordes, com as aproximações, aí vem o pulo do gato, o Veiga Miranda. Foge da fundamental na cabeça dos compassos. Foge. Isso também é uma coisa que você pode fazer. Você tem que conseguir deixar o acorde claro. Você tem que deixar o acorde claro na palavra claro mesmo, né? Óbvio. A pessoa tem que ouvir e saber o acorde que ela está ouvindo. Você pode, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó. Eu fiz Lá menor, fui pro Ré maior e fui pro Sol. Isso, a sensação do... Tem duas coisas. Se você conseguir deixar o acorde, você cai numa nota que não é a fundamental do acorde. Mas se você tocar outras notas que caracterizam o acorde nos outros 3 tempos que você tem, você deixa o acorde claro. E a outra coisa que é muito importante, mais interessante ainda no walking bass, é o caminho. Você está, por exemplo, representando uma progressão de acordes. Se você nessa progressão de acordes, vamos supor que são 4 compassos, você fez Ré no primeiro, Sol, Ré menor com sétima menor no primeiro, Sol maior com sétima menor no segundo, e os 2 outros acordes aqui são Dó maior com sétima maior. Então Ré menor, Sol maior com sétima menor e Dó maior. Se você conseguir deixar o caminho claro, que ele fez Ré, Sol, Dó, tá ótimo. Você não precisa necessariamente tocar Ré no primeiro tempo do compasso de Ré,
no primeiro compasso de Sol você não precisa necessariamente tocar a nota Sol, e no primeiro compasso de Dó você não precisa necessariamente tocar a nota Dó. Eu não queria entrar nesse assunto agora, porque eu pensei em falar isso na próxima live, mas isso é uma outra opção. Se o caminho fica claro, cair sempre pelo fundamental, mas eu posso fazer Ré, Sol, Dó. No Sol eu caí pela terça. Às vezes você pode cair pela sétima, pela quinta. Isso é uma outra coisa, você buscar outras notas alvo como referência. Mas eu não queria entrar nisso ainda, porque eu acho importante ter o outro conceito mais claro. Você usar o arpejo, usar as progressões, as aproximações, perdão, para os acordes, para ficar tudo bem claro. Mas o objetivo importante é deixar claro o acorde. Se você ainda acha... é mais fácil deixar claro o acorde tocando a fundamental no primeiro tempo. Isso é mais fácil. Mas quando você começa a usar outras notas, você também dá outras possibilidades para o solista e para a sua linha ficar um pouco mais interessante, sacou? Então pode sim cair por outras notas. Você tem que conseguir deixar claro o acorde. Recomendo, não sei em que nível musical você está, mas recomendo por enquanto você ainda focar na fundamental. Foca em fazer primeiro tudo que a gente estava fazendo, de fundamental, só fundamental, fundamental e quinta com aproximação cromática, fundamental e quinta com aproximação diatônica, fundamental e quinta com aproximação cromática dupla. Depois, o que eu estou falando hoje, usar arpejos e usar as aproximações também com os arpejos. Você faz arpejo do acorde, faz aproximação para a fundamental do próximo acorde. Por exemplo, esse Ré menor, indo para o Sol, indo para o Dó. Você faz o Ré menor, Ré, Mi, Ré, Fá, Lá, 1, 3, 5 do Ré. E vou fazer uma aproximação aqui, ó. Fiz uma aproximação cromática para o Sol. Ré, Fá, Lá, Lá bemol, Sol. Então eu fiz um arpejo e uma aproximação cromática para o próximo acorde. Vou fazer a mesma coisa. 1, 3, 5, aproximação. 1, 3, 5. Fiz a aproximação para cá. Isso funciona. Vai funcionar muito bem. Ou aproximação diatônica. Então esse é o próximo passo que eu acho, o próximo lugar para você estudar. Fazer os arpejos no princípio de tríade mesmo. Até porque não dá tempo. Se você fizer a tétrade, não dá para você aproximar em lugar nenhum, porque você já usou todas as notas. A não ser que você faça variações rítmicas. Mas considerando que você está tocando uma nota por tempo, faz assim, ó, minha proposta de exercício para você usar arpejos e aproximações. Nos 4 tempos. O primeiro tempo você faz 1 do acorde, né? 1, 3, 5, tempo 1, 1 no tempo 2, o 3 no tempo 3, a quinta, fundamental, terça, quinta, 1, 3, 5, e nessa nota aqui você faz primeiro a aproximação cromática para o acorde que vai. Na próxima vez você faz a aproximação diatônica, sacou? Então você faz 1, 3, 5 aproximação, 1, 3, 5 aproximação, e aí você vai estudando. Depois você pode fazer descendente, você pode fazer a mesma coisa usando o arpejo, 1, 3, 5 aproximação, e aí você faz 1, 3, 1, você começa a brincar um pouco com os arpejos, 1, 3, 1 e faz uma aproximação, 1, 5, 3 e faz uma aproximação, sacou? Você começa a usar, usando sempre o Ré, vamos fazer só o exemplo no Ré menor, como o acorde próximo é o Sol, mas eu vou sempre parar no Sol, então vai ser 1, 3, 5, aproximação cromática descendente para o Sol. Ré, Fá, Lá, Lá bemol, Sol. E aí seguiu o Sol. Outro jeito. 1, 5, 3. 1, 5, 3, aproximação cromática para o Sol. Ré, Lá, Fá, Fá sustenido, Sol. Isso é um outro exercício. 1, 5, 3, aproximação cromática para o Sol. 1, 3, 1, 5. Começa a fuçar. Às vezes não vai ficar bom. Tipo agora mesmo já não gostei. Fiz 1, 5, 1. Não gostei do resultado. Mas aí você vai fuçando. Aí você também vai descobrir o que você gosta. Tem coisas que funcionam que você não gosta.
tem coisa que funciona, tem coisa que você gosta muito que também não funciona, então é legal você ouvir. Inclusive uma outra sugestão de estudo, grave o que você está tocando e mais, assista outras pessoas tocando. Isso que você está fazendo mesmo, tá vendo uma live aqui, pô, já estou eu falando alguma coisa, mas vai ver vídeo e tenta sacar, o cara fez isso aqui, pô, ficou bom, hein, bicho, o que ele fez? Tenta tirar. O melhor jeito da gente estudar tudo, aprender tudo, principalmente na música, é vendo, assistindo outras pessoas, conversando com outras pessoas, mas assistindo, ouvindo. Então tenta ver o que as pessoas estão fazendo e sacar, beleza? Então acho que essa história do arpejo é bastante por aí. E outra coisa que já vai funcionar muito bem é usar padrões escalares. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui do próprio Ré menor que a gente estava fazendo antes. Tem duas escalas que vão caber bem aqui para esse Ré menor sem pensar muito. Pode ser o dórico, Ré menor dórico, ou Ré menor eólico, Ré menor natural. Se você for fazer uma escala, fazer uma linha de walking bass usando escala, você pode usar, por exemplo, como padrão escalar 1, 2, 3, 5 e trocar de acorde. Fiz aqui 1, 2, 3, 5 de vários acordes. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, Dó, 1, 2, 3, 5, Fá, 1, 2, 3, Si bemol, Mi bemol. Então o padrão 1, 2, 3, 5 funciona muito bem na sua linha. 1, 3, 5, 3 funciona muito bem na sua linha. Então mais uma dica de coisa para você colocar na linha de walking bass são padrões escalares. Então usa bastante os padrões escalares, mas eu recomendo focar por enquanto bastante no arpejo. Usa bastante os arpejos com as aproximações e quando você achar que está rolando, experimenta colocar os padrões escalares, beleza? Tem mais alguma dúvida? Veiga, Miranda? Ou alguém mais? Fala, Thiago. Tem alguma questão, cara? Estou falando sobre arpejos na linha de walking bass, mas se você tiver alguma outra questão, fica à vontade. Estou aí. Lembrando que eu tenho um curso de walking bass, o link está na minha bio. Chama Walking Bass Sem Mistério. Eu passo por todas as ferramentas necessárias para se construir uma linha de walking bass. No curso também você vai ter acesso a 15 vídeos onde eu estou tocando ao vivo com um trio. Ao vivo a gente gravou no estúdio, eu, o Caetano, o guitarrista, o Diegão na batera. Então você vai ter acesso a mim tocando essas linhas de walking bass, vai me ver tocando, me ouvir tocando. E você vai ter um play along para você tocar junto. Eu peguei essas mesmas músicas, tirei o baixo e você vai tocar com eles em contexto real. 15 músicas, 15 standards de jazz que são importantes na formação do músico de jazz, são standards que têm uma progressão harmônica que se repete, são standards que são bastante tocados. Então, massa, Veiga. Então, tá lá o curso, vale a pena, o preço não tá caro. Se comprar hoje, vai ter ainda acesso a uma consultoria comigo de 1 hora. Então, se marcar lá, tem mais de 50 aulas. Falo sobre acentuação sim, cara. Já falo rapidinho, tem mais de 50 aulas, mas se você comprar hoje tem acesso a 1 hora comigo sozinho, além de uma comunidade exclusiva no Telegram, enfim. O link tá na bio, vale a pena. Ô Thiago, eu vou falar rapidão, não é por má vontade não, vou falar que não custa nada falar, eu adoro falar sobre isso, mas eu fiz uma live inteira sobre isso, cara. A live 1 sobre o walking bass tá na minha, já postei aí, você procura no IGTV, tá no IGTV, sobre aproximações, mas eu falo assim, na minha visão inclusive, eu até comecei, tá também no meu YouTube, tem um canal no YouTube que chama Daniel Coelho Bass, e no meu canal no YouTube já falei sobre tudo isso, já falei sobre baixo acústico, já falei sobre várias outras coisas, então vamos lá. Pra mim, Thiago, a coisa mais importante na verdade pra gente tocar jazz direito, é claro que as notas são importantes, saber as notas que a gente está tocando são importantes, mas é principalmente saber os acentos no lugar certo, subdivisão rítmica do estilo, como que se pensa, né? Como que a gente toca no lugar que funciona melhor. E eu fiz uma live inteira falando sobre isso. Os dois pontos mais importantes para a gente saber das acentuações, primeiro é a subdivisão rítmica. No Brasil a gente costuma subdividir as músicas, pensar a música em 4 tempos. O samba, baião, é tudo subdividido em 4. Tá
subindo 4. Tum, do, te, 4, tum, do, te, com, tchac, 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 tum, tchac, tum, do, te, 4, tum, do, tchac, tchac, certo? Na música americana, no jazz, essas subdivisões são em 3 notas, não 4. Então fica 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então é super importante você ter isso enquanto está tocando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui ficou rápido, né? 1, 2, 1, vou fazer mais devagar. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3. Agora ficou até lento demais. Mas sabe esse ponto? A subdivisão interna, o raciocínio da música é em 3. O feeling da música é subdividido em 3. Uma coisa que mostra muito isso, por conta dessa subdivisão em 3, existe a swing 8. 8 é a colcheia. Vamos explicar meio superficial aqui, lembrando que eu tenho uma live só falando sobre isso. A live 1 dessa série de 6. Então, pensando nessa subdivisão em 3, eles começaram a tocar, criou-se uma maneira de tocar jazz para ficar clara essa subdivisão em 3, em que as melodias, as colcheias, são tocadas como se fosse a primeira e a terceira dessas 3 notas. Então fica 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, pá, 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 pam, bim, pam, bim, pam, bim, pam, bim. Todas as melodias são meio nessa onda. Pim, pá, bim, tadim, tadá, 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 tadá. O que mostra bem essa subdivisão, tim, tidim, 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 é o prato da bateria. Normalmente a condução da bateria tá tim, tim, tidim, tá, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? Então ele acentua bastante o 1 e o 3. Então eu recomendo ouvir bastante jazz sacando o prato de condução do batera. Tim, tim, tirim. Isso é uma coisa importante. Então quando você vai fazer alguma frase, você tem que ter esse acento nesse lugar. Tum, padim, padim, padado, dudim, padado, tá, tercinado, tá, tadim, tadim. Beleza? Taca, tapique, pim, padim, padim. Isso é uma coisa muito importante. Tudo isso, se você ouvir, você vai se ligar. O batera tá aqui. E o outro acento bem importante, que eu também falei nessa live 1, tá na marcação de chimbal, que é um acento forte no 2 e no 4. Assim como a gente tem na música brasileira em vários estilos alguma marcação forte, por exemplo, o samba, uma das características do samba é ter um acento bem forte de grave no 2. Pra gente que é baixista, acaba que é onde a gente coloca a nossa linha de baixo, que o samba vem tchac, tchac, bum, tchac, 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 bum, 1, bom, 2, aliás, 1, 2, 1, 2, tchac, tchac, bum. Tem sempre esse acento bem forte. No jazz tem isso também. E o acento está no tempo 2 e no tempo 4. Só que ao invés de ser um grave, é o chimbal. Então fica sempre tum, tim, tidim, tch, tidim, tch, tidim, tch, tim, tch, tim, tch. Mão direita fazendo tim, tim, tidim, tim, tidim, tim, tidim. O chimbal fazendo tch, tidim, tim, tidim, tim, tidim, tch. Essas são duas coisas muito importantes que a gente tem que saber para tocar jazz com swing mesmo. Se você tiver isso em mente e acertar o que você está fazendo, conseguir caracterizar os acordes, você já vai fazer uma baita linha de jazz. Não precisa necessariamente encher de nota, fazer coisa mais difícil do mundo, fazer uma linha cheia de loucura. Se você fizer isso acentuado, groovando, é aí que vai groovar. É a subdivisão e o acento no 2 e no 4. Então se você trouxer para a sua linha, vou colocar esse blues aqui, eu vou tocar acentuando bem forte o 2 e o 4. Vou até exagerar um pouco, na verdade, mas vale a pena para você sacar. Para vocês sacarem. Então tá rolando um blues, eu vou acentuar bem forte no 2 e no 4. Ah, uma dica. Normalmente quando a gente vai ver som, quem vai começar a contagem até mostra esse acento no 2 e no 4. Faz 1, 2, 1, 2, 3, 4. Normalmente quando se tá meio curtindo jazz assim, ó,
como chama, esse estalar de dedo aqui é no 2 e no 4, que é onde a gente tá, é onde o acento do jazz rola mesmo, o swing tá meio aqui. Então vamos lá, vou tocar aí, se você colocar na sua linha de walking bass, deixa ela swingada. Vou tocar um blues aqui só para você se ligar. Toquei um pouco forte, mas se você ouvir o próprio play along, olha o chimbalzinho. Isso tudo tá bem claro para todo mundo que tá tocando. Tá todo mundo mostrando que ó, o groove tá aqui, ó. Se você tiver consciência disso e colocar na sua linha, vai ser ótimo. Outra coisa muito importante para você conseguir fazer isso são as situações reais de música que acontecem. Já falei numa outra live que eu não sei quantas vezes eu já toquei, já perdi a conta de quantas vezes eu toquei em duo com guitarrista, sem batera, foi só baixo guitarra, ou baixo e piano. Várias vezes não tem batera. Então você tem que conseguir, vocês todos que estão tocando, claro, né, tem que conseguir mostrar esse swing onde é que tá. E é com acento. Então o acento, uma característica muito forte é um acento no 2 e no 4. E aquela subdivisão. O assunto passou um pouco rápido, eu sei que eu falei um pouco rápido aqui, porque eu já falei isso em outra live, na primeira live. Conceitos básicos da linha de walking bass, eu falei disso. Tem no meu feed, tem no meu canal no YouTube, Daniel Coelho Bass, e tem no meu curso, Walking Bass Sem Mistério, só clicar no link. E dá uma olhada nessa outra live, ou no meu canal no YouTube, eu já falei disso também em outros momentos, de vários outros contextos, mas eu recomendo sempre, vai ouvir música, cara. Melhor estudo que a gente tem é ouvir música, ver alguém tocando, vai ver um som, escuta jazz com essa atenção, sacando batera, sacando as linhas de baixo e pensa nisso, beleza? É isso, vamos que vamos. Walking Bass Sem Mistério, link tá na bio. Isso aí, gostou do conteúdo? Só curtir, compartilhar. Como diz um amigo meu, dá aquela eslepada ali no joinha, curte, compartilha. Se inscreve no canal, tem mais vídeos sobre Walking Bass, sobre baixo acústico. Falei sobre grooves, já falei sobre várias coisas, dá uma fuçada aí no canal que você vai gostar, tenho certeza. Se tiver algum assunto que for de seu interesse, me avisa também, que eu faço um vídeo a respeito. E vamos junto. Valeu, bom dia, boa semana, vamos que vamos.